Olá, bem-vindo ao nosso curso de Percepção Comportamental em Contratações. Eu sou Valmor Basso, psicólogo e especialista em Enneagrama. Vou estar conduzindo esse curso. Ele é feito de 4 módulos e o nosso objetivo é passar a você, que está assistindo, uma ferramenta adicional para que te facilite, no momento de uma entrevista para contratação, identificar os perfis, o jeito de ser da pessoa que está na sua frente, para imaginar ou já fazer um planejamento de como adaptá-la na empresa ao local, à atribuição que você pretende. Quais são as características dela nesse sentido e como eu adapto ela melhor na empresa. Vantagens e pontos a cuidar. E nós vamos estar falando nesse nosso curso sobre as 3 inteligências humanas, a capacidade de raciocínio, a inteligência emocional, a inteligência instintiva ou ativa de ação e reação. A soma dessas 3 inteligências, da capacidade de uma pessoa de fazer leitura, interpretar o ambiente à volta dela e tomar posição em relação a isso, ou de repente tomar decisões. E conforme a pessoa usa essas 3 inteligências, ela vai ter vantagens ou não para conseguir atingir um objetivo ou entregar bem um trabalho, uma atribuição dentro da empresa. Então, no primeiro módulo, vamos entender essas 3 inteligências, como elas funcionam através do estudo da ciência do Enneagrama. No segundo módulo, as características de comportamento que tem cada pessoa e como elas irão se comportar dentro do ambiente de trabalho. No terceiro módulo, nós estaremos vendo como adaptar essas pessoas nas funções ou atribuições dentro da empresa, o que funciona melhor, o que é mais complicado. E por último, no quarto módulo, como nós fazemos para desenvolver essas pessoas, para que elas possam ir além do potencial que já apresentam. Então estamos misturando um pouquinho de análise com um pouco de gestão de pessoas a resultados através de uma ferramenta que nós vamos chamar aqui dos 3 centros de inteligência pela ótica da ciência do Enneagrama. Por falar em Enneagrama, o que seria esse Enneagrama? É uma ciência milenar, tem mais de 2.500 anos de existência, mas ela se resume a dizer que as pessoas, na realidade, elas percebem a realidade à volta delas, seja em casa, seja no trabalho, seja no meio social, através de uma maneira de fazer leitura do que acontece à volta. E assim tomam decisões, e assim buscam felicidade, amor, valor, segurança. Então, nós temos um estudo chamado Enneagrama, uma ciência que permite identificar como são e como enxergam a realidade dessas pessoas. É uma parte da personalidade, vamos chamar assim, a parte da personalidade que nós usamos como defesa comportamental. Agora falando das 3 inteligências. Existe no nosso cérebro uma parte menor logo acima da coluna cervical, na parte de trás da cabeça, que responde pela ação e reação no corpo humano. O que funciona no automático, um piscar do olho, o gerenciamento do pulmão, do batimento cardíaco e outras coisas. Existe uma inteligência que cuida para que tudo isso funcione no automático. E também essa inteligência responde pela capacidade que tem a pessoa de aprender pela repetição. Como aprender a dirigir um carro, andar de bicicleta ou pilotar uma moto, a pessoa, num primeiro momento, vai dirigir um carro, ela se sente quase que com medo, assustada, é muita coisa. Se você já dirige um carro, imagina como foi a primeira vez em que você sentou na frente de um volante, aqueles comandos todos, aquele painel todo para fazer leitura, pedais lá embaixo, espelhos aqui na frente, câmbio de um lado, e aí o motor vai funcionar e o carro vai começar a andar. Como você estava se sentindo? Depois de um tempo em que você já fez alguns treinamentos práticos, você tira a carteira. E mais um pouco, tudo aquilo que era muito difícil no começo, você faz automaticamente. E aí dá tempo de cuidar do trânsito da maneira adequada. Então você já tem seus 18 a 20, 21 anos de idade, você já é um adulto formado, a inteligência já terminou seu patamar básico e você já domina atividades que você faz pela repetição. Então, uma das inteligências é a capacidade de aprender fazendo pela repetição. Como funciona isso em questão de pensamentos? Se você
Por exemplo, penso, antes de começar esse curso, será que eu vou usar isso? Será que é prático? Será que não é só teoria, que não tem a capacidade de eu colocar isso realmente para funcionar? Essa pergunta, esse questionamento interior vem do centro ativo do bulbo cerebral. Vamos chamar aqui de centro do agir. Ela é uma das inteligências. Existe uma segunda inteligência mais no meio da cabeça, na parte central, chamado sistema límbico, que gerencia as emoções, ou inteligência emocional. A capacidade que tem o ser humano de perceber suas próprias emoções e emoções das outras pessoas e fazer percepção emocional do ambiente. Está muito quente, estou me sentindo bem, estou me sentindo mal, estou me sentindo incomodado com tal comportamento humano, estou com dificuldade aqui, estou me sentindo alegre, estou com vergonha. Toda essa percepção comportamental é gerenciada pela antena do sistema límbico, que é o que gerencia a inteligência emocional numa pessoa. E também existe uma outra inteligência, que é a intelectual, que é representada pela parte externa do cérebro, chamado córtex cerebral. Quem tem o lado direito e esquerdo, o criativo e o crítico, o vermelho e o verde. Em determinadas linhas da psicologia se dão nomes diferentes a essa área do cérebro, mas a ciência vai chamar de córtex cerebral. Então, como é que funcionaria o sistema límbico e o córtex numa mesma situação? Por exemplo, imagine que você tem, neste momento, vamos pegar uma filha de 14 anos. Acabou de chegar em casa, ela está estudando ensino médio. Começou o ensino médio. E chama papai e mamãe para a sala e diz: papai, mamãe, eu quero apresentar para vocês o meu primeiro namorado. E ele está aqui, eu vim trazer para vocês conhecerem. Então o pai e a mãe naquela expectativa, é o primeiro namorado, eles têm toda aquela expectativa, eles são adultos, é a filha deles. E aí entra o rapaz na sala. O pai e a mãe olham. Tudo o que eles consideram errado numa pessoa, desde maneira de se vestir, maneira de se comportar, maneira de falar, o que eles estão vendo no rosto, no olhar da pessoa, eles reprovam. É uma característica do pai e da mãe naquela situação, apoiar ou reprovar, eles reprovam. Para eles, tudo que tem errado no comportamento de um menino, eles estão vendo ali naquele preposto namorado da filha. Olham para a filha. E a filha está com os olhos brilhando, o coração batendo mais forte. Enquanto o pai e a mãe veem um sapo, a filha vê um príncipe cantado. Então, pela ótica das inteligências, o pai e a mãe estão usando o córtex cerebral, análise de dados. Colheram dados do menino, não estão envolvidos emocionalmente e têm uma concepção lógica, pelo ponto de vista deles, de que aquele menino não serve para a filha deles. Por outro lado, a filha, que está conectada pelo sistema emocional, o sistema límbico, está vendo só o contexto pela ótica emocional. Está vendo um príncipe encantado perfeito. Então, duas concepções ou visões diferentes numa mesma realidade, num mesmo cenário. Então, podemos dizer o seguinte, que nós temos três inteligências, que são como três radares, que funcionam para captar dados da realidade e trazer para nosso entendimento o sistema instintivo, o centro do agir, o sistema emocional, a inteligência emocional, o centro do sentir, e o sistema intelectual, racional, lógico, córtex cerebral, o centro do pensar. A soma do agir, sentir, pensar, então, o que nós podemos falar de percepção da realidade pela ótica do Eneagrama. E há um equilíbrio num ser humano. Ele usa as três simultaneamente de uma maneira equilibrada. Mas agora vamos a um detalhe que cria o jeito de ser de cada pessoa. Logo nos primeiros anos de vida, a criança, para se adaptar ao meio, aos valores da família, valores sociais, para conseguir amor, segurança e ser valorizada, ela aprende a manipular o jeito dela de ser para se adaptar à realidade e conseguir o que ela quer. E para isso, ela acaba, em algum momento nos 3 primeiros anos de vida, a fazer a opção para usar mais do que as outras uma dessas 3 inteligências. E é claro, se eu tenho as 3 equilibradas, em algum momento eu uso mais uma do que as outras 2, ela fica com maior força e vai estar começando a aparecer o meu jeito de ser. E por outro lado, se ela ocupa mais espaço, uma das outras 2 inteligências, normalmente é isso que acontece,
ela perde espaço e eu subutilizo ela na minha vida. Isso vai dar a minha maneira de ser. Vamos a exemplos práticos. Não tem crianças que, para conseguir o que querem, elas têm um jogo emocional, faz uma carinha, muda o tom de voz, te abraçam, te agradam, e daqui a pouco você está dando um presente, levando ela onde ela quer, cedendo para agradar essa criança, no olhar, no jeitinho carinhoso de ser, ela te conquista. Então essa criança aprendeu que se ela tiver a capacidade de usar a inteligência emocional e jogar bem com as pessoas, com os adultos, ela consegue o que ela quer, seja amor, seja segurança, seja algum valor. Já temos umas outras crianças que são mais ação e reação. Para conseguir o que querem, elas enfrentam o adulto, batem de frente, gritam, às vezes empurram o adulto, murram no chão, criam uma crise emocional. Elas afrontam a posição do adulto em busca que eles cedam para ela conseguir o que quer. De novo, ela quer amor, atenção, ou valor, ou segurança. E ela joga pressionando a outra pessoa, enfrentando ela, energia de instinto, energia ativa. Tem crianças que são mais pavio curto e agem mais na impulsividade, na afronta, mais o centro do agir. E tem outro tipo de crianças que são um pouquinho, vamos dizer assim, mais frias, mais mentais, mais lógicas, te perguntam alguma coisa, argumentam com dados, querem que você argumente também com consciência, com lógica, com evidências quando você diz não. Então, exigem de você, adulto, uma elaboração maior do seu ponto de vista. São mais frias emocionalmente e menos impulsivas instintivamente. O córtex cerebral, ou a capacidade de análise, ou o centro do pensar, é o que predomina nessa criança. Como resumo do que nós estamos falando aqui, cada ser humano, cada criança, tem e usa as três inteligências, instintiva, emocional e racional, simultaneamente e em conjunto. Mas em algumas situações de maior estresse, de maior pressão ou de maior responsabilidade, elas tendem a usar mais uma inteligência do que as outras duas, que dá o jeito dela de ser. E nesse contexto, nós começamos a perceber como essa pessoa reage à realidade, na maneira de comunicar, na maneira de se posicionar, na maneira de reagir ou agir, na velocidade que ela tem. Você consegue indícios de qual das três inteligências funciona com maior força na pessoa. E se eu consigo perceber isso, eu consigo também fazer uma projeção de como essa pessoa se adaptará à função que ela está concorrendo, ao cargo que ela está concorrendo. Independente do que ela vai me dizer, independente da bagagem que ela tenha, eu consigo projetar como ela vai reagir ou agir naquele contexto dentro da minha empresa. Então eu tenho um elemento a mais para analisar e tomar minha decisão se aquela pessoa serve para o que eu estou querendo ou não serve. Não apenas o currículo dela, mas sim a sua própria percepção, você que está acompanhando esse curso nesse momento. No próximo módulo, no módulo 2, nós estaremos passando para você como essas pessoas, as ativas, as emocionais e as racionais, costumam ter de características como adultos no meio de trabalho, no comportamento, para que você tenha subsídios para já usar e analisar numa entrevista como pode ser o possível comportamento, a possível maneira de lidar com a realidade da pessoa que você está entrevistando ou conversando com ela. Nos vemos no segundo módulo.